Matemática 12º ano. Ensino médio. São 2 dos níveis que esta aula pretende abranger. Complexos aula 2, representação na forma trigonométrica. Sumário pré-requisitos. Nesta aula vamos aprender a representar números complexos na forma trigonométrica. Os pré-requisitos necessários para compreender a aula na totalidade, naturalmente, para além de saber os fundamentos, a parte inicial dos números complexos, deverá ter conhecimentos referenciais cartesianos, trigonometria e operações com radicais. Todos estes conceitos são importantes neste assunto. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim da aula, o estudante deverá saber representar um complexo na forma trigonométrica. Representação de números complexos na forma trigonométrica. Ao número complexo z igual a x mais y corresponde no plano da Argand, que é o plano complexo, um ponto xy e um vetor OP de coordenadas xy. Temos aqui então a ilustração deste facto, ponto P de coordenadas xy e imagem vetorial do complexo x mais y. O comprimento do vetor OP, que é igual a xy, chama-se módulo do complexo Z e representa-se por ρ, letra grega ρ, ou módulo de Z. Temos, portanto, que ρ, que agora aparece aqui assinalado, é o comprimento do vetor OP. Seja θ a amplitude do ângulo formado pelo semi-eixo real positivo e pela semi-reta OP. Temos, portanto, ou se quisermos, pelo vetor OP, que é a mesma coisa em termos angulares. Temos o semi-eixo positivo OX, temos o vetor OP e temos aqui o ângulo de amplitude θ. Vamos considerar o θ sempre em radianos. Naturalmente, cosseno de θ vai ser igual ao cateto oposto, à medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, que neste caso em que temos um θ no primeiro quadrante, vamos ter y sobre ρ, e fica então que o y vai ser ρ seno de θ. Conseguimos exprimir o coeficiente da parte imaginária do complexo em função do comprimento do vetor e do θ. No caso do cosseno, o cosseno de um triângulo retângulo, que é este triângulo que estamos aqui a ver, vai ser a medida do cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa, portanto fica x sobre ρ, de onde sai que x é igual a ρ cosseno de θ. Em termos práticos, o que estamos a fazer é a definir a parte real do número complexo x mais y em função do ângulo e do comprimento do vetor que o representa. Deste modo, vamos ter que o complexo x mais y vai ser igual a ρ cosseno de θ, uma vez que o x foi visto que era ρ cosseno de θ, mais ρ vezes i seno de θ. Uma vez que aqui temos o i, podemos colocar ρ seno de θ vezes i, ou ρ vezes i vezes seno de θ, por uma destas ordens, uma vez que a multiplicação goza da propriedade comutativa. E, portanto, se colocarmos o ρ em evidência, fica cosseno de θ mais i seno de θ, e que se escreve abreviadamente na forma ρ cis de θ, ou seja, utiliza-se esta notação cis para designar cosseno de θ mais i seno de θ. Portanto, o cis de θ representa precisamente cosseno de θ mais i seno de θ. Portanto, é digamos, como uma abreviatura. Este modo de representação do número complexo também é válida quando a sua imagem geométrica pertence ao segundo, terceiro e quarto quadrantes e denomina-se por representação trigonométrica de um complexo. Consiste, portanto, em escrever um complexo x mais y numa forma que relacione o comprimento do vetor que o representa com o ângulo que este forma com o semi-eixo positivo ao x. E este comentário de que é válido para o segundo, terceiro ou quarto quadrante está relacionado com o facto de nós termos deduzido estas fórmulas para um triângulo retângulo e para comprimentos sempre positivos. Ora, acontece quando passamos para o segundo quadrante, já podemos ter, e temos de certeza, um x negativo, e acontece que, de acordo com a trigonometria e as definições de seno, cosseno e tangente generalizadas, neste caso só precisamos de seno e cosseno, salvaguardam precisamente esta situação para o segundo, terceiro e quarto quadrantes. Temos, portanto,
o que denominamos por representação trigonométrica de um complexo. Temos aqui, portanto, o esquema anterior. E para terminar, o ρ, ou seja, o comprimento do vetor OP, basta calcular a norma de OP. A fórmula vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, em analogia com a geometria em R2, nós sabemos que P, ou o vetor OP, tendo coordenadas x e y, a sua norma, ou seja, o seu comprimento, é raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Esse facto vem do teorema de Pitágoras, uma vez que a soma do quadrado dos catetos, este mede x e este mede y, é igual ao quadrado da hipotenusa. Logo, a hipotenusa mede a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Ou seja, comprimento do vetor OP vai ser raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. A amplitude em radianos do ângulo θ, que o vetor OP faz com a parte positiva do eixo dos x, chama-se argumento de z. Argumento de z. Representa-se por arg de z, que é igual a θ. A cada complexo z correspondem uma infinidade de argumentos da forma θ mais 2kπ, ou seja, nós temos que, se adicionarmos a θ 2π, voltamos a ter o mesmo lado de extremidade, o mesmo lado de origem, que é o semi-expositivo ao x, e o mesmo lado de extremidade, que é a semi-reta OP do ângulo. Ou seja, qualquer complexo, qualquer argumento da forma θ mais 2kπ, vai também, de alguma forma, corresponder e indicar-nos o argumento do número complexo. Esta expressão é denominada por expressão geral dos argumentos de z. Ou seja, vai haver uma infinidade então de argumentos. Esta é a expressão geral dos argumentos. Todos os complexos que resultarem desta expressão, particularizando o k com o número inteiro, 1, 2, menos 1, menos 3, vai ser um argumento que pertence à expressão geral dos argumentos de z. No caso particular do θ pertencer ao intervalo 0 a 2π, vamos ter o argumento positivo mínimo. É positivo, por isso é que aparece aqui o intervalo aberto no 0. De 0 a 2π, portanto, este intervalo é suficiente para representar, para obter os argumentos que precisamos todos, vai ser o argumento positivo mínimo. Mas há um que, o nome disto tudo, chama-se argumento principal, que vai ser um argumento que pertence ao intervalo de menos π a π. Este argumento é mais vantajoso porque, em termos práticos, vamos ver que representa, digamos que, o ângulo com menor valor absoluto. Portanto, é o argumento principal e é aquele que normalmente se trabalha mais. Prosseguimos com a apresentação do método prático para terminar o θ. Seja z igual a x mais yi, onde x e y são números reais, e uma vez que a tangente inversa de um número pertence ao intervalo menos π meios a π meios, portanto, isto é uma convenção internacional. Em qualquer máquina de calcular científica, por exemplo, a tangente inversa de um número, no caso da máquina estar em radianos, vai dar um número entre menos 1,57 e 1,57, aproximadamente, correspondente a menos π meios e π meios. E uma vez que tangente θ é igual a y sobre x, vamos ter o seguinte método prático. Consideremos a representação geométrica do afixo correspondente a x mais y da sua imagem geométrica e o seu ângulo θ. Portanto, vamos achar o argumento principal. No caso de termos um afixo no primeiro quadrante, o ângulo θ, a amplitude do ângulo que o vetor faz com a imagem vetorial do complexo x mais y e faz com o semi-expositivo real, nós vamos ter que vai ser tangente inversa de y sobre x. Ora, cá está, a tangente θ é y sobre x, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ora, neste caso, fica rigorosamente tangente inversa de y sobre x e, portanto, vamos ter a garantia de que o argumento vai ser um argumento entre menos π meios a π meios. Neste caso, até vai ser entre 0 e π meios. Conclusão, está dentro dos parâmetros do argumento principal. O argumento principal, não se esqueçam, tinha que ser pertencente ao intervalo de menos π a π. Por isso, vamos ter esta situação. No caso de termos um complexo cujo afixo está no segundo quadrante, dá-se o caso da tangente inversa
ir-nos produzir um valor entre menos π meios e π meios, que significa que em graus é entre menos 90 a 90, e portanto nunca vai ser o que nós estamos aqui a ver nesta imagem. Vai-nos dar um complexo que está neste lado, que está um ângulo correspondente a um vetor que estaria deste lado simétrico deste. Agora, se nós somarmos π ao valor obtido, já vamos obter novamente o que pretendemos, o complexo com argumento, portanto, um argumento entre menos π a π. Ou seja, conclusão, quando temos um afixo no segundo quadrante, nós fazemos a tangente inversa de y sobre x, mas depois adicionamos-lhe π. Vamos agora a um complexo do terceiro quadrante. Vai ser a mesma coisa que há pouco, só que em vez de adicionar π, nós vamos subtrair π. Porque note-se que a tangente inversa de y sobre x, se aqui temos um x e um y negativo, no terceiro quadrante é isso que vai acontecer, ora acontece que y sobre x vai ser positivo. E se vai ser positivo, temos um caso semelhante ao do primeiro quadrante. Ou seja, o que vamos ter é que a tangente inversa vai dar, mas é este ângulo. Agora, se nós subtrairmos este ângulo π, vamos ficar com o ângulo que pretendemos. Falta o último caso. O último caso faz diretamente com a tangente inversa de y sobre x, uma vez que a tangente inversa vai nos produzir um valor entre menos π meios a π meios. Neste caso vai produzir precisamente este valor aqui assinalado a castanho, a amplitude deste ângulo, e por esse motivo faz diretamente com a tangente inversa de y sobre x. Resumindo e concluindo, primeiro quadrante é diretamente tangente inversa de y sobre x. Segundo quadrante, a calculadora dá-nos, mas é este ângulo a castanho, mas por isso nós adicionamos-lhe π e ficamos com a amplitude do ângulo a verde. Portanto, quando é no segundo quadrante, adiciona-se π. No terceiro, subtrai-se π, que é para retificar o que a calculadora dá. A tangente inversa do número positivo vai ser, neste caso, o correspondente a este ângulo azul. Portanto, nós subtraímos-lhe π. No terceiro quadrante, subtrai-se π. E no quarto quadrante, no afixo do quarto quadrante, mantém-se na mesma tangente inversa de y sobre x. Portanto, a minha experiência diz-me que ao início os alunos ficam um bocadinho apreensivos com este método, que é explicado por muitos docentes, mas o que vamos fazer é, com a prática, perceber que, afinal, o método é simples e vai então ficar provado que os estudantes o costumam perceber. Vocês vão ser, precisamente, mais um desses casos. Vamos a isso. Temos aqui 8 complexos que vamos representar na forma trigonométrica. No fim deste exemplo, estou convencido que todos vão perceber a ideia. Vamos então começar com a linha A. Para representar o complexo 3, o primeiro passo é sempre representar o número no plano da argã. Ora, neste caso, vai ser correspondente ao ponto 3, 0. A sua imagem vetorial está aqui representada a azul e percebe-se facilmente que a distância do complexo à origem que nos dá o módulo, portanto, vai ser 3. E que o θ é igual a 0. O ângulo que este vetor faz com o semi-eixo real positivo, com a parte do eixo real, a parte positiva do eixo real, vai ficar naturalmente 0. Conclusão. O complexo, que seria ρ de θ, fica ρ, que é 3, cis de θ, cis de 0. E está feito um complexo real. Um complexo real é muito simples de representar. Fica sempre um número complexo, onde ele é positivo, fica sempre um número complexo positivo, vezes o cis de 0. Portanto, vai acontecer isso no caso em que o número real é positivo. No caso em que é negativo, como é o caso do menos 4, também não é complicado, representa-se menos 4, mas há aqui a situação de este vetor na mesma ter comprimento 4. Cá está então, mas agora o ângulo vai ser π, porque nós temos que fazer desde a parte positiva do eixo real até ao menos 4, até ao vetor menos 4, 0, e portanto ficamos com um ângulo de amplitude π. Um ângulo de amplitude π. Conclusão. Menos 4 vai ser igual a 4, que é o módulo cis de π. Portanto, se um complexo tem a forma ρ cis de θ, se o ρ é 4 e se o θ é π, temos 4 cis de π. E temos, portanto, o argumento principal, que é um número entre menos π a π, excluindo o menos π e incluindo o π. Terceiro exemplo. Um imaginário puro, 2i. A sua representação é simples. Fica simplesmente este complexo que estamos aqui a ver. E qual é que é o ângulo que este vetor faz com a parte positiva do eixo real? Faz um ângulo de amplitude, naturalmente, π meios. A distância à origem, naturalmente, que é 2.
Portanto, temos aqui o π meios, é fácil de ver, π meios, e agora vamos concluir pela observação da figura, e se não fosse pela observação da figura também fazíamos o módulo facilmente, porque é raiz quadrada x quadrado mais y ao quadrado, como x é 0 ficava apenas raiz quadrada 2 ao quadrado, que é raiz de 4, que é 2. Portanto, como o módulo é 2 e o argumento é π meios, o complexo fica simplesmente, o complexo 2i fica módulo x do argumento, ou seja, 2x de π meios, e aqui temos um complexo pertencente ao intervalo de menos π a π, portanto é o argumento principal. 3i, menos 3i. Representa-se o complexo e percebe-se de imediato que a distância à origem é 3. Também se percebe que o ângulo que este vetor faz com a parte positiva do eixo real vai ser menos π meios. Portanto, nós temos que encontrar sempre um ângulo entre menos π a π. Portanto, vamos digamos, pelo caminho mais curto, para chegar deste vetor a este, o caminho mais curto é este. É isto que na prática consiste o argumento principal, ir sempre pelo caminho mais curto. Se fôssemos pelo positivo mínimo, tínhamos que fazer 3 meios de π. Tínhamos que dar quase uma volta completa, que é muito, muito maior em termos absolutos do que menos π meios. Conclusão. O módulo de menos 3i é 3. O θ é igual a menos π meios, que é o argumento principal. Podemos assim concluir que menos 3i vai ser igual a 3x de menos π meios. Rho x de θ, 3x de menos π meios. Vai sempre acontecer isto no imaginário puro, com coeficiente da parte imaginária negativa. O coeficiente da parte imaginária, neste caso, é o menos 3. Vai sempre ter argumento menos π meios. Depois o que varia é o módulo. Vamos agora a um exemplo que não seja tão simples, mas ainda assim simples. 1 mais raiz 3i. Representa-se o complexo. Bom, já estou à espera de ter um ângulo, já tenho um complexo cujo fixo está no primeiro quadrante. Portanto, vamos ter que o seu argumento vai ter que estar entre 0 e π meios. Ora, para conseguir fazer a terminação do argumento, o que dizia o esquema anterior é que tinha que se fazer tangente inversa de y sobre x. Ora, o y é o coeficiente da parte imaginária, o x é 1, portanto fica tangente inversa da raiz 3 sobre 1, que é a tangente inversa da raiz 3 naturalmente, e nós sabemos que o ângulo cuja tangente é raiz 3 é o π terços. Sabemos isso pela tabela trigonométrica de razões trigonométricas de ângulos conhecidos, de ângulos de referência. Sabemos que a tangente de 60 graus é igual a raiz 3, ou seja, a tangente inversa de raiz 3 é π terços. Tangente inversa pode ler-se qual é o ângulo cuja tangente é raiz 3. É o π terços, em particular, sem dúvida. Neste caso, a tangente inversa produz sempre um valor entre menos π meios a π meios, portanto tem que ser mesmo π terços. Não há outra hipótese, apesar de haver infinitos ângulos cuja tangente seja raiz 3, a tangente inversa só nos dá 1. E por isso, chegamos à conclusão de que o argumento principal deste complexo é π terços. Vamos agora fazer o seu módulo. O módulo diz que fica raiz quadrada da parte real ao quadrado mais o coeficiente da parte imaginária ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, raiz 3 ao quadrado dá 3, fica, portanto, raiz de 4. E raiz de 4 é igual a 2. Já temos o módulo, já temos o argumento, que é π terços. Podemos então escrever que 1 mais raiz 3i, que está na forma algébrica, portanto, fica escrito na forma trigonométrica como sendo ρ x de θ, ou seja, 2x de π terços. Tendo o módulo e tendo o argumento, podemos fazer esta passagem. Já sabemos que o x é uma abreviatura para cosseno θ mais i seno θ. E se desenvolvêssemos isto tudo e calculássemos o seno e o cosseno, chegávamos novamente a 1 mais raiz 3i. Vamos prosseguir. Agora um exemplo do segundo quadrante, o cujo fixo está no segundo quadrante. Ora, menos 1 mais i, portanto, o primeiro passo é a representação gráfica, para não nos enganarmos. Vai ser um complexo cujo fixo está no segundo quadrante e, portanto, a tangente inversa vai ser a tangente inversa de y sobre x. Ora, o y, que é o coeficiente da parte imaginária, é 1. Fica 1 sobre menos 1. E o que diz o resultado é que nós devemos, o resultado que apresentei, o método que eu apresentei no slide anterior, é que devemos, no caso de estar no segundo quadrante, adicionar π. Ou seja, temos que adicionar à tangente inversa de menos 1 o número π. E ficamos assim com o argumento principal. Digamos que é o caminho mais curto para passar do vetor formado pelo semi-eixo positivo, de um vetor formado do eixo do semi-eixo positivo real, com o vetor imagem geométrica de menos 1 mais i. Agora resta saber qual é o ângulo cuja tangente é menos 1. Círculo trigonométrico, nós sabemos que a tangente é 1 no ângulo de amplitude π quartos. Tangente π quartos é igual a 1. Como sabemos isso? Sabemos isso pela tabela
trigonométrica de razões trigonométricas de ângulos de referência. Portanto, a tangente vai ser, de π vai ser 1, e vê-se perfeitamente que aqui está, corresponde ao comprimento deste segmento da reta, está aqui projetado o valor, a leitura vai ser a ordenada deste ponto, e a tangente inversa de menos π será, obviamente, o seu valor simétrico. Vai ser o comprimento deste vetor com a menos de sinal, portanto vamos ter o valor negativo é menos 1 vezes o comprimento deste vetor, ou seja, estas são as coordenadas do ponto 1 tangente menos π, que se vê perfeitamente que é menos 1. Temos, portanto, que a tangente menos π é igual a menos 1 e é, portanto, a tangente inversa. E, portanto, a tangente inversa de menos 1 será, naturalmente, menos π, uma vez que a tangente inversa é sempre um valor entre menos π meios a π meios, esse valor só pode ser o menos π. Adicionamos-lhe π e vamos ficar com o complexo que aqui que pretendemos, portanto, o complexo que há de estar no segundo quadrante, o argumento que pretendemos vai ser 3/4 de π. Ora, vejamos, vai ser precisamente o ângulo que temos que parte do semieixo positivo real até ao vetor, à imagem vetorial do vetor correspondente ao complexo menos 1 mais i. Temos, portanto, 3/4 de π vai ser o argumento principal do complexo, portanto, um ângulo entre menos π a π, e vamos poder agora calcular o módulo do complexo e escrevê-lo na forma trigonométrica. O módulo do complexo diz que o módulo de x mais y fica raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Portanto, menos 1 ao quadrado fica 1, 1 mais 1 dá 2, e raiz de 2 fica raiz de 2. O θ já se viu que é 3/4 de π, e podemos então escrever o complexo menos 1 mais i, que está na sua forma algébrica, podemos escrevê-lo nesta forma trigonométrica, portanto, ρ x de θ, e fica então o complexo ρ x de raiz de 2x de 3/4 de π vai ser a representação na forma trigonométrica do complexo menos 1 mais i. Passemos agora para a linha G, representação na forma trigonométrica de menos 3 menos raiz de 3i. O primeiro passo é sempre a sua representação no plano da argã, para não haver enganos. Muitas vezes os estudantes não fazem esta representação e depois enganam-se. Quem vê o complexo representado desta forma, a sua imagem vetorial, elimina logo qualquer gralha que esteja relacionada com o ângulo disparatado. Dizer que o argumento deste complexo tem um argumento entre 0 e π meios é um disparate. Vamos aqui, então, aplicar a técnica apresentada no slide anterior. A tangente inversa de y sobre x, portanto, do coeficiente da parte imaginária sobre a parte real, é a mesma coisa que temos que lhe subtrair π, porque é um complexo cuja imagem geométrica está no terceiro quadrante, é o que diz a metodologia. Fica, portanto, tangente inversa de raiz de 3 sobre 3 menos π. E a questão que surge é, qual é o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Sabemos pela tabela trigonométrica de razões trigonométricas de ângulos de referência que a tangente de π sextos é igual a raiz de 3 sobre 3. Deste modo, aqui temos a ilustração deste facto. Temos aqui a tangente de π sextos representada. Este valor aqui é o raiz de 3 sobre 3. E vamos ter, portanto, que este ponto tem de coordenadas 1 tangente π sextos. E o que nós queremos é, assim, o prolongamento do lado de extremidade deste ângulo para obter o menos 5 sextos de π. De onde é que veio este menos 5 sextos de π? Vai ser, precisamente, π sextos menos π. Ora, aqui temos, então, π sextos menos π vai ser igual a menos 5 sextos de π, sendo que a tangente inversa de raiz de 3 sobre 3 é π sextos. Portanto, π sextos, nós só temos que escolher um valor cuja tangente seja raiz de 3 sobre 3 e depois a metodologia apresentada, que é subtrair π ao argumento obtido, dá-nos o resto. Ficamos, portanto, com menos 5 sextos de π. Aqui o temos representado, vai ser este o argumento do complexo, correspondente, portanto, a menos 150 graus, se convertêssemos em graus. Passo seguinte, encontrar o módulo do complexo. Raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, é o que diz a forma. Portanto, parte real ao quadrado mais coeficiente da parte imaginária ao quadrado. Atenção a este sinal menos. Atenção, este sinal menos fica sempre positivo quando é no módulo de um complexo. Vamos sempre somar duas parcelas positivas no radicando. Às vezes vê-se 9 menos 3, um disparate, nada disso. Portanto, 9 mais 3, que dá 12.
E como 12 é 4 vezes 3, fica raiz de 4 vezes raiz de 3, que fica 2 raiz de 3. Portanto, temos que simplificar a raiz e fica 2 raiz de 3 o módulo do complexo. Como o argumento já foi dito que era menos 5 sextos de π, o argumento principal, podemos concluir que menos 3 menos raiz de 3i fica 2 raiz de 3 cis de menos 5 sextos de π. Vamos ao último exemplo. Neste caso temos um complexo cuja imagem geométrica está no quarto quadrante e o que diz o resultado é que basta fazer a tangente inversa diretamente. Ou seja, y sobre x dá menos 2 raiz de 3 sobre 2 e vai, portanto, dar menos raiz de 3. Este menos 2 simplifica com este 2. E eu quero saber um ângulo cuja tangente seja menos raiz de 3. Já sabemos que a tangente é raiz de 3 no π-terços. A tangente de π-terços é raiz de 3. Aqui temos a ilustração deste facto. Este ponto tem de coordenadas 1 tangente de π-terços. E que será, naturalmente, menos raiz de 3 no menos π-terços. E como nós procuramos a tangente inversa, que é sempre um valor entre menos π meios a π meios, aqui o temos menos π-terços vai ser o ângulo que nós procuramos. Temos então que o θ vai ser menos π-terços. Aqui o temos assinalado. Se passássemos para graus era menos 60 graus e isso vê-se perfeitamente na figura daí que seja importante a representação geométrica do afixo, do complexo. Ora, o módulo fica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. O x é 2, o y é menos 2 raiz de 3. Fica, portanto, o que estamos aqui a ver. Aqui, no quadrado deste produto, fica ao quadrado de menos 2 vezes o quadrado de 3, raiz de 3. Portanto, vai ficar 4 vezes 3, que é 12. E como 12 mais 4 é 16, raiz de 16 fica 4. O θ é menos π-terços, já foi dito. E chegamos à conclusão que o complexo, na forma algébrica, tem esta representação na forma trigonométrica. Terminamos esta secção com a igualdade, conjugado e simétrico de um complexo na forma trigonométrica. A secção já vai longa, mas ainda vamos juntar mais um pouco. Temos aqui dois complexos, Z1 igual a ρ1 cis θ1 e Z2 igual a ρ2 cis θ2. Dois números complexos. Então, se nós os igualarmos, para eles serem iguais, temos que ter os módulos iguais, ou seja, ρ1 igual a ρ2, e o θ1 tem que ser igual a θ2 mais 2kπ, com k pertencente a z. Portanto, o único modo que há de dois complexos serem iguais é respeitarem esta relação. Temos também que se z é igual a ρ cis θ, então o seu conjugado é ρ cis de menos θ e o seu simétrico é ρ cis de π mais θ. Vamos ver um exemplo. Temos aqui dois complexos. Dá-se o caso de Z1 ser igual a Z2 quando, de acordo com o que diz a fórmula, o módulo de Z1, que é 4, for igual ao módulo de Z2, que é 2R. Ora, cá está, 2R igual a 4. Eu troquei a ordem para ser mais fácil o passo seguinte. E agora, em termos de argumentos, temos a relação de o θ1, o argumento de um deles, tem que ser igual ao argumento do outro mais 2kπ. Ou seja, alfa, trocou-se novamente a ordem, igual ao argumento π-terços mais 2kπ. Aplicou-se à letra a fórmula. E agora, então, temos que o R tem que ser 2 e o alfa tem que ser da forma π-terços mais 2kπ. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte seria nós termos, portanto, se quiséssemos particularizar, bastava atribuir a k um valor 0, por exemplo, e tínhamos que para π-terços verificava-se esta igualdade. Ou seja, quando o θ é π-terços, ficávamos com a igualdade trivial. 4 cis de π-terços igual a 4 cis de π-terços. Quando o θ é π-terços mais 2π, também temos a mesma situação, ou seja, 4 cis de π-terços é igual a 4 cis de π-terços mais 2π. Vamos então agora falar do conjugado Z1. Ora, diz o resultado que o conjugado basta manter o módulo e trocar o sinal do argumento. Ora, como aqui é 4 cis de π-terços, passa a 4 cis de menos π-terços. No caso do simétrico, basta adicionar π ao argumento, portanto fica 4 cis de π mais π-terços. Adicionamos π ao argumento e ficamos, portanto, com 4 cis de 4 terços de π, porque 3 terços de π mais π-terços está 4 terços de π. O passo seguinte é praticar e bem estes conceitos todos, que são bastantes, e é uma aula muito importante, devem praticar os exercícios que proponho numa ficha de trabalho anexa a esta aula, que também tem os exercícios todos resolvidos em vídeo.